Olá, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja aqui nesse momento, dentro de cada um de nós, para que possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para os estudos dessa noite. Lembrando sempre que o nosso chat estará à disposição durante todo o estudo e ao final deste, mais uns 20 minutinhos a gente pode usar para trocar experiências e até mesmo para tirarmos dúvidas. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje com uma página do Evangelho de Jesus. Então, vamos aqui ao Evangelho. O título do estudo, o dever. E vamos à leitura. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Quero falar aqui, senão, do dever moral e não daquele que as profissões impõem. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão, ou seja, as dores, os espinhos da consciência, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão, ou seja, da ilusão da verdade. Essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 7. Então vamos aproveitar essa leitura, fecharmos os nossos olhos e pedirmos a Deus Pai que nesse momento possamos estar em conexão com sua lei e que possamos então nesses estudos encontrar aquilo que viemos buscar. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. E hoje será o último estudo do Grupo Pablo aqui no YouTube. Então vamos falar um pouquinho dos estudos do Grupo Pablo. São um total de 7 estudos, onde debatemos e refletimos sempre à luz da doutrina espírita, guiados pelo Evangelho. Então nós trabalhamos os seguintes temas. A tomada de consciência e o autoconhecimento. Quer dizer, dentro desse tema, nós estudamos o caindo em si e quem sou eu. E seriam, assim, podemos dizer, passos preparatórios para as etapas seguintes, que são as chamadas ferramentas da recuperação. Pensamento e vontade, o corpo, onde trabalhamos as questões da matéria, Deus, trabalhando a fé raciocinada, sentimentos libertadores e, finalmente, em busca do sentido da vida, que é o nosso último estudo de hoje. E nós somos um grupo de dependentes que acolhe justamente dependentes e familiares de dependentes. E esses estudos do Grupo Pablo, quando nós estamos presencialmente na salinha do SEMA, é o momento em que nós trocamos as experiências, que nos emocionamos, inclusive, onde a fraternidade e a energia que nos sustenta, abraçados por essa equipe espiritual maravilhosa, liderada por Pablo e sob o comando da nossa doce irmã Maria Angélica. E sempre que vocês puderem, assistam outra vez esses estudos aqui apresentados pelo Pablo, assistam às palestras online do SEMA e façam os cursos. Assim, nós estaremos sempre conectados a essa casa tão amorosa que nos acolhe a todos nós. Então vamos ao estudo de hoje? Uma das ferramentas da recuperação. Em busca do sentido da vida. E por que escolhemos para encerrar justamente esse tema em busca do sentido da vida? Essa é uma reflexão muito importante para o dependente que sofre com um sentimento profundo de inadequação perante os desafios da vida e tem, assim, uma baixa ou nenhuma satisfação em sua existência. Muitas vezes não sabe para que viver, para que trabalhar, por que sofrer ou até mesmo para amar.
Esse sentimento de inadequação acaba interferindo nos relacionamentos com o outro e consigo mesmo, e gera uma frustração crônica, por vezes muito pouco compreendida pelo dependente. Dizem algumas pesquisas científicas que muitos alcoólicos e dependentes de substâncias ilícitas, por exemplo, relatam uma falta de sentido nas suas vidas. E isso indica que a ausência do sentido da vida é um fator que predispõe ao abuso de substâncias, à depressão e ao suicídio. Portanto, visando essa busca do sentido da vida, vamos trazer aqui a reflexão Jesus. Vamos trazer Jesus. Não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, enquanto o pão ele sacia temporariamente a fome física, que é uma necessidade humana, porém, a gente nunca pode se esquecer que o alimento físico e as demais necessidades físicas, como, por exemplo, a moradia, o conforto, a saúde, são uma questão da materialidade transitória. Aqui, nesse caso, Jesus adverte que não só vivemos dessas necessidades físicas, mas particularmente da palavra que procede da boca de Deus, ou seja, as suas leis, que sacia eternamente a fome espiritual. A alma em si apenas se nutre do amor, responsável pelo nosso equilíbrio emocional. Então, partindo desse ensinamento de Jesus e também da página do Evangelho que nós escolhemos, que fala do dever, para onde eu sugiro que você dê uma outra lida bastante refletindo sobre essa parte do Evangelho, nós faremos uma viagem em busca do sentido da vida. E a primeira coisa, por que é tão importante, de um modo geral, para todos nós, não só os dependentes, essa busca do sentido da vida? A vida sem sentido é uma experiência sem vida, consequentemente, vazia. E é de onde surge o vazio existencial. E o que é o vazio existencial? Resumidamente, é um sentimento do nada. É um vazio, é uma frustração com a própria vida. E traz junto de si a ideia da incapacidade de fazer algo para a própria vida. Fazer uma coisa eficaz a respeito da própria vida. E com o vazio surge a necessidade de preenchimento, porque nós não ficamos no vazio. É uma tendência do homem, por apego natural, a buscar no mundo o preenchimento desse vazio existencial. E aí começa a aderir a certos valores sociais nem sempre relevantes para a alma. Por exemplo, nós vivemos numa sociedade consumista e na busca equivocada de preencher um vazio da alma, muitos acomodam-se a esses valores do mundo. Olha a nossa figura aí, ele preenchendo, buscando preencher de uma maneira equivocada o vazio de seu coração com a matéria, com as coisas do mundo. E o preenchimento do vazio através do mundo, conforme a figura, vai levando aos poucos aqueles vícios sociais que poderão dar origem às mais diversas compulsões, como drogas, álcool, remédio, sexo, compras, comidas e relacionamento, até redes sociais, que são os substitutos degradantes da alegria da realização e que apenas eles vão anestesiar as insatisfações vindas dos desequilíbrios emocionais. As dependências, é bom que isso fique claro, elas não geram o vazio. O vazio, ele é, antes de tudo, um reflexo da ausência do sentido da vida. E essa sensação de vazio é muito comum nos dependentes. Nas nossas reuniões do Grupo Pablo, através dos estudos da doutrina e do Evangelho, nós vamos nos ajustando a esses impositivos da vida, o que não é uma tarefa muito fácil, buscando o entendimento e o equilíbrio com as leis divinas. É quando o caminho é ressignificar a própria existência.
No fim das contas, para a gente poder compreender o sentido da vida, é preciso pensar um pouco fora da caixa. Não na caixa das nossas mentes, mas sim na caixa da própria vida. E a gente precisa fazer essa pergunta: será que todos nós podemos encontrar o sentido da vida, mesmo aqueles que vivem num vazio existencial crônico? Vamos buscar essa resposta com o Mestre Jesus. Bate, que a porta abre. Buscai e achareis. Por quê? Platão, ele define o homem como um ser em busca de significado. E essa busca, ela é necessária e feita no aqui e no agora e só por hoje, porque é exatamente neste momento é que a vida acontece. Eu encontrei uma frase muito interessante que eu não sei a autoria, mas que vale a pena a gente reproduzir aqui. A vida é como um livro. Cada dia uma página nova, cada hora uma vírgula. Mas nem o lápis pode escrever o futuro e nem a borracha apagar o passado. E uma vez encontrado o significado existencial, a luta começa a ter sentido, convidando o dependente a buscar a sua recuperação, visando o encontro com o seu dever perante a vida como ela se apresenta, e não como o dependente a idealiza ou nega. Por isso que é importante a gente falar um pouquinho da questão da negação. Essa figura é muito interessante, né? Que são os olhos fechados, travados. Eu não quero ver a realidade. A negação da realidade, ela é muito forte no dependente, que ele cria uma fachada de ilusões aparentemente confortáveis que o afasta da realidade. E à medida em que alimenta essa negação, ela se fortalece e se consolida na sua mente. Como nós dissemos no estudo passado sobre Deus, todos nós, seres humanos, estamos procurando a felicidade. Nós não gostamos da dor, nós não gostamos do sofrimento. E a dependência ela pode ser um erro de cálculo na busca dessa felicidade e dessa paz. O dependente alimenta a ilusão de que é possível aquela felicidade plena, sem interrupções, como se a felicidade fosse uma ausência de sofrimento ou desafios. E sempre o começo é pela negação e pela fuga da realidade. Aliás, realidade essa que para o dependente é hostil e ameaçadora. E um dos motivos pelos quais a felicidade é tão difícil de ser alcançada por qualquer um de nós é porque nem sabemos direito o que é a felicidade, né? E aí a gente precisa se perguntar: você acredita que é possível perseguir e encontrar uma felicidade plena onde não haja problemas, desafios e sofrimento? Vamos pensar um pouquinho nisso. Você acha que é possível na vida, neste mundo em que vivemos? Allan Kardec, na questão 920 do Livro dos Espíritos, fez uma pergunta muito interessante para os espíritos. Aliás, uma pergunta bem humana, bem nossa, né? Pode um homem gozar de completa felicidade na Terra? O que você acha que os espíritos vão responder para Kardec nessa pergunta? É possível gozar de plena felicidade na Terra? Vamos ver o que eles disseram para Kardec. Não, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, ou seja, do homem, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Veja que interessante, o Kardec ele pergunta sobre essa possibilidade de uma felicidade plena, completa. E os espíritos falam de uma felicidade relativa que virá através da suavização dos males. A resposta dos espíritos, ela pode ser um ponto de partida para começarmos a abandonar essas crenças equivocadas da felicidade associada a não ter problemas. Não é possível uma felicidade plena, não existe, né? Felicidade sem dor ou sem desafios do mundo em que vivemos. Eu acho que a gente aceita que dói menos, né?
E aí eu trouxe uma figura muito interessante, né, que as princesas dos contos de fadas E aí viveram felizes para sempre, mas como estamos todos na vida real e imperfeita, com os de seus desafios e limitações, parece que elas também descobriram que essa felizes para sempre é uma ilusão. Então, assim, antes de nós buscarmos a felicidade, nós precisamos entender e compreender a natureza humana, imperfeita e limitada. Precisamos perceber, né? Perceber o quê? A dualidade humana. O bem e o mal está dentro de nós. E buscar a origem dos males, que cabe a nós suavizar, por isso nós temos que enfrentar e não fugir. Até porque não adianta fugir, não é verdade? De uma coisa todos nós temos uma clara noção. Nós somos imperfeitos e, segundo a espiritualidade, por isso mesmo estamos ligados a este mundo de provas e expiações. São as nossas imperfeições as causas dos nossos sofrimentos e dores, enfim, dos nossos males. E aí a gente para pensar assim, puxa vida, por que precisa ser a dor, né? Por que seria a dor, então, um mecanismo de punição pelos nossos erros, pela nossa imperfeição, pelas nossas escolhas equivocadas? Será que são as dores uma punição divina, um castigo? É uma coisa para a gente se pensar. Essa não é a função da dor, porque se Deus permite, é porque a dor ela tem uma função sábia e um propósito. A dor é o aguilhão, ou seja, o espinho que compele, quer dizer, que força o homem a avançar na estrada do progresso. Essa passagem está no livro A Gênese de Kardec, capítulo 3. Quem passou por um fundo de poço e a partir daí encontrou a sua libertação, sabe exatamente o que os espíritos estão falando. Chegar num fundo de poço sinaliza para o dependente que é o momento de mudar, de olhar para cima, porque é uma questão de sobrevivência. É encarar isso como um sinal, né? A dor, o choque do sofrimento, um fundo de poço, é o que muitas vezes nos impele a buscar esse sentido da vida como uma das formas de avançar, de ir para frente para o progresso, entender o que Deus quer de nós. E muitas vezes a gente se pergunta, né? É uma pergunta, às vezes, recorrente, como aqui na tirinha. Um perguntando para o outro, qual é o sentido da vida? E ele prontamente responde, nascer, crescer, amar, procriar, criar e morrer. E aí ele fala, isso não faz sentido. A vida é muito maior do que isso, né? Eu acho que alguma coisa na gente diz que é além desse nascer, amar, crescer, procriar, criar. É algo além. E a doutrina espírita, ela nos dá várias respostas e vários caminhos seguros para esse entendimento. Nós escolhemos aqui uma passagem de Leon Denis, do livro O Porquê da Vida. Ele diz o seguinte, o que importa saber, antes de tudo, é o que somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos. Buscar entender os nossos destinos, inclusive a partir daquilo que somos. Por isso, a importância do autoconhecimento. Durante os nossos encontros no Grupo Pablo, nós buscamos juntos esse sentido existencial como uma forma de quê? De ressignificar a vida. E, logicamente, sem receitas de bolo, porque cada um o fará dentro da sua lógica, da sua realidade, porque cada experiência é única e cada um é o protagonista da sua história, que terá a capacidade de recuperar o verdadeiro vínculo com a realidade e saindo aos poucos do mundo idealizado para o mundo real, não mais fugindo e sim indo de encontro mesmo à vida como ela se apresenta. Portanto, não importa o que nós ainda temos que esperar da vida, mas sim e exclusivamente o
O que a vida está esperando de nós, segundo nos diz Victor Frankl? Segundo nos ensina a doutrina espírita, nós viemos aqui com uma programação reencarnatória, toda uma preparação, que tem um objetivo de encontrarmos essa felicidade, mesmo que relativa e possível. A vida, ela pode até parecer o caos em determinados momentos, mas mesmo assim, é necessário descobrir o que precisa ser feito nessa encarnação, que nem sempre fazer o que é preciso significa fazer o que gostamos. Então, qual é a lógica da encarnação? Emmanuel, no prefácio do livro Ação e Reação, ditado pelo espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, ele diz o seguinte para a gente: as nossas possibilidades de hoje nos vinculam às sombras de ontem, exigindo-nos um trabalho infatigável no bem, para a construção do amanhã sobre as bases redentoras do Cristo. O que ele quer dizer com isso? Que a possibilidade da felicidade é a realização do cumprimento de uma programação reencarnatória. Identificar e definir a tarefa a tarefa a fazer não é tão fácil. Por isso nós precisamos mergulhar nas nossas sombras que trazemos do passado, afinal de contas, somos espíritos imortais. E primeiramente a gente precisa dar um outro significado daquilo o que nós chamamos de infelicidade, para então poder dizer: essa infelicidade que sinto é o desafio, é um treino para a minha alma na construção do amanhã, conforme diz para a gente Emmanuel. Perceber que as dificuldades, elas são lições não aprendidas de muitas existências e que batem novamente à nossa porta. Vigiar tendências instintivas vindas das sombras do ontem, das múltiplas encarnações que vão se revelando na nossa mente através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, muitas vezes de forma inconsciente, incontrolada, impulsiva e aparentemente irresistível. Então vamos abrir aqui um espaço para falarmos dos comportamentos compulsivos, que são tão característicos em todas as dependências. O comportamento compulsivo é um forte impulso interno que toma a pessoa de incontrolável desejo de agir de determinadas formas, em relação aos objetos de compulsão, aqui retratados de várias maneiras, que podem ser compras, jogo, redes sociais, o outro, a dependência emocional, enfim, uma infinidade deles. E essa ação, ela vai gerando uma gratificação inicial, mas que terá curta duração, necessitando então o dependente intensamente de repetir esse circuito para voltar a sentir aquele bem-estar. Pode acontecer até que depois dessa ação haja um sentimento de culpa, um mal-estar, uma certa até vergonha e um constrangimento que só passarão com a retomada da ação. E é esse o círculo vicioso das compulsões. E as compulsões também são sinais da alma, porque antes de desenvolver a dependência, a pessoa ela já traz em sua alma, já traz em sua bagagem uma maior fragilidade. O medo, por exemplo, no dependente, é mais ativo perante os desafios da vida do que uma pessoa, por exemplo, que não tem dependência. Igualmente, a dor é sentida em maior profundidade. E o processo da dependência, ele é fruto de uma distorção de um mecanismo de defesa muito natural em todos nós, seres humanos, e que pelo dependente ele é usado para evitar a dor a qualquer preço. Então, por isso, é tão assustador para o dependente entrar em recuperação, abandonar de vez aquilo que, na sua visão, o alivia. E cada vez que alimenta essa ilusão de ser incapaz de sair do vício, fica mais difícil
abrir mão dessa defesa, porque para o dependente é deixar a dor voltar intensamente. Mas a realidade é que, embora essa vida para o dependente, essa existência seja talvez hostil, na realidade a vida não está contra ele, a vida não está contra o dependente, não é um castigo pelo vício que ele carrega, não. Ela é dada como o quê? Como uma oportunidade para que se possa perceber e enfrentar esses fantasmas do passado, como diz Emmanuel, né? Que os levam a desenvolver essas compulsões. Trata-se de um trabalho infatigável a que se refere Emmanuel ali na nossa reflexão. Então, por exemplo, quando situações adversas aos nossos olhos nos colhem, não significa que a vida perdeu o sentido, muito pelo contrário, é aí que as coisas vão começar a fazer um sentido. A natureza humana imperfeita, muitas vezes ela precisa passar pelas frustrações, porque se a pessoa não se frustra nas suas intenções equivocadas, ela não vai alcançar aquela visão de equilíbrio da totalidade, ela não vai sair da caixinha. As frustrações, quando elas são bem entendidas, nos desviam realmente das rotas de colisão, impelindo-nos para buscarmos uma vida mais harmônica e mais feliz, porque amadurecer é lidar com as frustrações que a vida se apresenta. Então, na realidade, nós temos que ser colocados mesmos em testes para verificarmos os nossos limites, defrontar com os nossos objetos de compulsão e restringirmos e resistirmos a esses impulsos compulsivos, né? Descobrir quais são os vazios da alma para que a vida, então, ressurja em nós. Portanto, pega a tua cruz, vem e segue-me, disse Jesus. E pegar a tua cruz é assumir ser o protagonista da própria vida. Isso significa ser responsável por si mesmo, por suas escolhas e atitudes, assumindo a cruz que te pertence. Enquanto não fizermos as lições de casa, não nos libertaremos a nossa alma das sombras que turvam essa felicidade. Pega a tua cruz, vem e segue-me, dito por Jesus, quer dizer, traz a tua cota de problemas contigo, traz os teus desafios existenciais, traz contigo a tua sombra e me segue. E nesse chamamento de Jesus não há lugar para a culpa, que nos remete à autossabotagem, à punição, que nada tem a ver com a vontade de Deus, é uma criação nossa. E também não há lugar para que nos coloquemos em situação de vítima, porque quando eu me coloco em situação de vítima, eu vou focar na busca de algum algoz para culpar a minha dependência ou vou buscar heróis que assumam por mim os meus problemas, perdendo então essa capacidade de ser responsável e essa força para carregar a própria cruz. Seguir Jesus não significa receber milagres. E muito menos quando a gente entra num templo religioso que tudo vai se transformar em mar de rosas. Seguir Jesus é encontrar os meios para que você mesmo, nós mesmos, solucionemos os desafios que a vida apresenta. Seguir Jesus é ter uma visão realista da vida. É buscar adequar as nossas atitudes aos seus ensinamentos e assim mudando, só por hoje, devagar, no nosso tempo. Isso sim garantirá o reencontro com a felicidade real, que é a felicidade possível, como dizem os espíritos. E Jesus, ele resumiu o dever primordial da vida, ou seja, o sentido único da vida, em um único mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a gente precisa se perguntar, como é que nós estamos amando? Como é que amamos?
Aí tem uma briga, né, de amor e não amor, né? Quem sou eu? A gente deve se perguntar, quem sou eu a partir desse contexto maior da vida, que, segundo Jesus, o meu dever é amar. O que eu faço aqui nesse contexto maior? Eu preciso verificar o que eu amo, o que eu não amo, o que eu penso que amo e como é a minha relação de amor comigo mesmo. Amar a Deus significa a gratidão, mas essa gratidão surgirá quando eu entendo o contexto em que eu vivo. E louvar a Deus é, a partir desse meu entendimento diante da vida, diante dos desafios da vida, perceber a minha força e a minha capacidade de realizar esse sentido e dar graças a Deus. E como é que nós vamos encontrando esse amor na nossa vida? Buscando preencher as nossas necessidades espirituais, que normalmente são trazidas pelas crenças religiosas. As pessoas, quando educadas para enxergarem claramente o lado sombrio de sua própria natureza, aprendem ao mesmo tempo a compreender e amar os seus semelhantes. Quem trouxe isso para a gente foi Jung. Na realidade é um combo, né? Quando você se educa, que é o que o Jung está dizendo, né? Quando você educa a sua alma na vida, a sua mente e seu coração se ampliam. É uma coisa automática, né? Uma coisa atrás da outra. E onde é que nós somos educados? É na vida, através das situações que nos obrigam a fazer esse movimento da alma, já que o mundo material é impotente para dar as soluções espirituais. E o primeiro movimento, justamente diante da adversidade, é questionar mesmo, é buscar mesmo o sentido da vida. O que a vida está esperando de você? E uma vez encontrado esse sentido, é quando a gente começa a descobrir as riquezas inimagináveis, transformando instintos e impulsos em inteligência. É quando nós treinamos as habilidades da alma e educamos principalmente as nossas emoções. E é aí que nós começamos a perceber que controlamos muito pouco uma situação externa. Por exemplo, a realidade de ter um filho mergulhado nas drogas, nos vícios, por exemplo, em que vive, é o contexto em que vive um familiar de dependente, né? Que é um espírito imortal. E qual é o sentido da sua vida aí? É ir testando a sua paciência, testando a flexibilidade nas questões da vida, principalmente treinando aquela empatia de se colocar no lugar do outro e perceberá claramente que o outro também tem uma vida rica de sentido e que cabe a ele realizar. O familiar do dependente vai treinando essa paz interior para que tudo a mais não lhe tire a paz. Quando nós aprendemos que não controlamos o outro, mais aptos nos tornamos a administrar, trabalhar e transformar a nossa natureza íntima para lidar com as situações que a vida nos impõe. E aí nós vamos entender claramente por que Jesus nos pede para cultivarmos os valores espirituais, aqueles que nem a traça e nem a ferrugem consomem, e nem os ladrões roubam. Bem, nós estamos chegando ao final dos nossos estudos, lembrando o nosso chat para podermos conversar mais um pouquinho. E nós vamos deixar aqui algumas reflexões sobre o estudo que foi apresentado hoje aqui no Grupo Pablo. Em busca do sentido da vida. O quebra-cabeça do sentido da vida está em mim. Saber quem eu sou me mostra as melhores rotas possíveis. Autoconhecimento descortina minhas ferramentas internas. Pensamento e vontade bem focados atuam a meu favor. Minha fé em Deus se fortalece se desenvolvo a fé em mim. E o sentido da vida eu descubro aprendendo a amar
saudavelmente. Grupo Pablo. E como não poderia ser diferente, vamos terminar o estudo de hoje com a nossa oração da serenidade. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Assim seja, graças a Deus.